Cristo chamado Tiago. Carta ou Epístola de Tiago, capítulo 5. Do versículo 7 ao 19. Carta ou Epístola de Tiago, capítulo 5, de 7 a 19. Tiago está lá, final da Bíblia, perto de Apocalipse. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o trabalhador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu creio que talvez seja este assunto o mais importante para a nossa vivência contemporânea. Também o mais difícil, porque paciência não é nada fácil. Eu até acho que as pessoas deviam ter muito cuidado. Muito cuidado. Ao final do meu sermão, eu sei que você pode pedir a Deus paciência. Não peça. Não peça, porque Deus escuta. Escuta. E pode ser que antes de chegar em casa, dentro do carro, você já vai ter que ouvir a resposta divina. Você não pediu paciência? Então entre no seu carro na hora que for para casa e já espera. Porque vem a prova. E será que você vai realmente responder como você orará aqui ao final do sermão? Porque, afinal, o nosso século não é século de esperar. Não. Não é século de confiar. Não. Não é século de ficar em expectativa, em paciência. O nosso século é da velocidade. É da internet. Não é? A gente não quer computador daquele que você fica... isso irrita a gente. Não, 15 segundos agora, imagina, não aguento. A gente tem que aumentar a possibilidade desse computador, não é? A gente precisa de dar um jeito nesse negócio aqui, porque a gente não aguenta esperar. 15 segundos é muito pra gente. Fila de banco. Não, nem pensa, nem pensa. A gente não aguenta. A gente não aguenta esperar casamento, não é? A gente está vendo hoje em dia que muito antes
de casamento, já estão chegando as crianças, não é verdade? É uma tristeza. Às vezes vidas são estragadas, destruídas. Crianças com 13 anos, ganhando neném, nem ainda está sabendo viver e já estraga a vida para sempre às vezes, porque é obrigações para a qual não está muito preparada. Mas é o nosso século, o século que a gente não pode esperar. Não, ninguém. Todo mundo tem que ter as coisas para ontem, de preferência, para ontem. Tiago, você que sabe, é a epístola que nós estamos estudando com o reverendo Leógenes, eu creio com Fulton também, e é realmente uma epístola muito apropriada, e eu resolvi trazer esse tema porque eu creio que para nós é importante demais que a gente relembre essa verdade, embora eu sei que posteriormente teremos uma lauta e abençoadíssima e suculenta lição com o reverendo Leógenes a vir, se Deus quiser, mas não resta que eu possa aqui oferecer alguma apetitoso tira gosto, né? Então, é o que eu vou fazer. Entende? Então aqui nós temos Tiago que depois de começar, e lá no início já começa a mostrar que ele vai tratar desse assunto, né? Ele fala, por exemplo, num 3 diz assim: tende por motivo, irmãos, meus irmãos. Eu gosto muito de Tiago, né, reverendo? Tiago tem essa maneira de falar, meus irmãos, é bonita essa expressão, porque ele coloca-se entre os irmãos. E um dos versículos, Elias, que eu mais gosto de Tiago, é aquele que fala assim: meus irmãos, a gente tropeça, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Eu disse, uau, o irmão do Senhor Jesus, Tiago, o escritor dessa epístola, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou isso. Irmãos, todos nós, olha só, Priscila, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então ele também tropeça. Que coisa que me conforta, porque às vezes eu falo, Deus, como que pode eu fazer um negócio desse? Como é que eu posso ter um tropeço tão desagradável desse? Mas eu sei que o meu irmão Tiago disse, e que ele na verdade incentiva que nós oremos e evitemos, né, e lutemos para que a gente não tropece, mas se tropeçar, a gente sabe que é da nossa maldita natureza, que muitas vezes não atenta para essa luta de carne. Ele fala, então, de carne e espírito. Então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Aí ele vai falar uma palavra aqui diferente da que ele fala lá da paciência. Aqui é perseverança, a palavra é hipomoné, certo? E enquanto a paciência é macrofumia. As duas palavras são muito sinônimas. Estou falando aqui de forma grega, palavras gregas, para trazer a vocês o sentido bem próximo dessas duas palavras. Hipomoné é paciência, entende? É aquela situação, é aquele estado em que você, diante do Senhor Deus, né, suporta, né, ripó, a palavra é de baixo, ripó, e moné significa permanecer, é você continuar debaixo de uma pressão imensa. Entende? E essa pressão imensa, ela é relacionada de modo muito específico às condições que nos cercam, que estão ao nosso redor. E macrofumia é mais uma situação que também é de pressão, que também é dolorosa, é a paciência, que é uma situação que nós suportamos em relação às pessoas, muito mais às pessoas, embora ambos os verbos ou ambas as expressões podem aplicar a casos também iguais, mas os dois aspectos estão aqui colocados. Enquanto que perseverança é, na verdade, você está aqui, sabe, enfrentando uma situação difícil, mas firme. Paciência é você suportar aquelas pessoas que falam, meu Deus, ninguém merece um pastor desse jeito, né? É você saber que as pessoas não são e não entram na sua forma, como você quer que elas sejam, e você tem paciência, você tem essa capacidade. Tiago descreve então todo a sua epístola, né, expressando, de acordo com a graça de Deus, muito daquilo que está no Sermão do Monte.
E aqui nesse texto, né, a gente vai lembrar, quando ele fala não jureis, né, Jesus fala no Sermão do Monte, né, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, o que diz passar vem do maligno. Então, Tiago aqui, olha só, o irmão de Jesus certamente, né, ouviu o mestre falando isso em casa, e Jesus vendo isso também dentro de casa, né, como é fácil de jurar. Mas vamos aqui pensar, então ele fala, sede, pois, então quando ele fala pois, ele está concluindo, diz, olha irmãos, vocês viram tudo que eu falei? Vocês viram que eu falei sobre os ricos, a última parte que ele fala aí, olha, os 5, atendei vós os ricos, né? Os ricos são as pessoas, naturalmente, que muitas vezes, por causa dessa situação de ter a economia capitalista, né? Eles podem, como não são crentes, eles podem às vezes ultrapassar os seus limites, o que cria, né, na sociedade, muitas vezes, essa situação que a gente enfrenta, e aí ele fala, olha, muitos desses ricos, na verdade, eles exploram os pobres, e vocês, os crentes, muitas vezes são os pobres, são aqueles que na verdade dependem, são empregados muitas vezes. Então ele vai dizer, olha, essa situação que vocês estão enfrentando, se vocês são crentes e são ricos, preste atenção, tratem de trabalhar, ou tratem de fazer de acordo com a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o fogo vai devorar tudo que vocês juntam, tudo que vocês pensam que pode juntar, o fogo vai devorar. E aí também, então, você deve ter esperança, né? E de que somente em Deus você tem de fato satisfação. E então ele vai dizer, então irmãos, em vista dessa situação de você ver uma pessoa rica, não é, que prospera, que não crê em Deus e que está assim, olha, paciência. Mas não é a mesma coisa que diz Daniel lá no Salmo 37, está lembrando, né? Ele fala, não tenhas inveja dos malfeitores e nem fique assim, né, com inveja daqueles que são poderosos, né? Confia no Senhor, né? Faz o bem, habita na terra, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque a gente vê o ímpio prosperar, você fala, meu Deus, mas é isso aí. Na verdade, o 73 também, o Salmo de Asaf, ele também fala, não é? Olha o rico aí, ele está se juntando tanta coisa, e eu crente, eu não posso nem abrir a boca aqui, ó, eu já apanho, não é? Então, a gente que é cristão fica vendo e pensa, mas será que Deus não faz justiça? E aí a gente fica na impaciência, porque a gente vê tanta coisa injusta acontecendo, e você fica, meu Deus, mas quando será? Tiago fala, sede, pois, irmãos, né? Então ele vai dizer, macrothumia, sede pacientes, e essa é a palavra que então é a capacidade de você relacionar com o seu próximo, é você esperar, é você ter aquelas condições, não só com o próximo, mas com as circunstâncias que envolvem toda a nossa vida aqui. A paciência, portanto, ela é muito importante para nós. Eu queria pensar um pouquinho, né, nesse sentido, dessa palavra tão maravilhosa e importante para o nosso conhecimento, de acordo com a palavra de Deus, porque a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. Vocês estão lembrando, o fruto do Espírito também é paciência, né? É a longanimidade, é outra tradução ótima também, né? E assim como a longanimidade de Deus, deve ser a nossa longanimidade, a nossa paciência. A palavra paciência, Larissa, não é uma palavra muito legal para o português. A gente traduz paciência e paciente. Você sabe o que é um paciente? Os doutores, os médicos aqui, né? Kennedy aí, Ricardo, né? E outros que estiverem aqui, que trabalham na área da medicina, sabe que o nome daquelas pessoas que vêm para falar com vocês é que é paciente. Né, Débora? O paciente, não é assim que vocês tratam? Mas é assim que é a ordem também. Mas paciente é aquela pessoa que, paciente, né? É paciente, né? Quer dizer, um indivíduo que sofre, né? Está ali sofrendo, que tem apatia, entende? Que está ali, mas essa não é a tradução melhor, né? Porque paciente é passivo, paciente é quem está sofrendo, mas o macrothumia, da longanimidade, da paciência da Bíblia, não é esse que sofre, mas é aquele que sofre de maneira que ele enriquece com aquilo que ele sofre, entendem bem? É a pessoa que sofre, mas ela não sofre apenas como paciente, mas ela sofre como interativa, como uma pessoa que interage naquilo que ela está sofrendo, e ela aproveita a bênção daquele sofrimento para poder crescer. Talvez um dos melhores exemplos para a macrothumia, para a paciência, ou para a perseverança, ou para esse sentimento que nós estamos expressando, seja a experiência de Sansão. Vocês lembram de Sansão? Quando ele foi, Luiz, para
ele foi para casa, né? Depois daquela festa lá, ficou noivo, foi para casa para buscar o pai e a mãe, para poder vir para o casamento. Na ida, um leão pulou em cima dele. Vocês estão lembrando disso aí, né, Patrícia? O leão pulou em cima dele. O que ele fez com o leão? Ele pegou o leão, rasgou o leão e jogou lá. Aí quando ele foi em casa, ficou lá, aí veio para o casamento, né, Dimas? Quando ele veio para o casamento, que ele olhou, tinha só o esqueleto do leão ali. E as abelhas tinham feito caixas de mel, lembra disso, né? Quando ele chega no casamento, ele faz o enigma. Lembra do enigma? Ele fala: do comedor seu comida, e do forte Dário veio doçura. Aí ninguém conseguia traduzir o enigma de Sansão. Ninguém conseguia, porque a pessoa descrente não entende essas coisas. Você dá para entender? Do comedor sai comida? Nunca. Comedor devora, acaba, ele destrói. Do comedor não sai comida, e do forte sai doçura. A pessoa forte não é geralmente muito dócil, né? A pessoa forte é mais impositora. Mas do forte saiu doçura. Ninguém conseguiu decifrar o enigma, Dimas. Ninguém, Natália linda, conseguiu decifrar esse enigma. Porque a pessoa que não é crente não entende mesmo. Como é que uma coisa que vem me destruir pode me ajudar? Como é que pode? Mas a paciência, né, reverendo, é que conduz, Mateuzinho, a essa verdade. Quando você tem paciência, aquilo que vem te irritar, aquilo que vem te, pôr na carne, entende? Aquilo que vem provocar você, e a gente fala muito, né, Cristiana e Raquel querida, a gente fala muito na paciência em relação à situação daquela pessoa aqui no Brasil, que a gente fala que tem estupim curto, né? Forma de falar, né? E fulano tem estupim curto, ou seja, paciência, ele passa longe, né? Qualquer coisa ele explode, não é? Então, aqui Tiago fala: irmãos, sede paciente. Por quê? Essa paciência é que vai fortalecer a gente para perdoar. Uma pessoa paciente, uma pessoa calma, uma pessoa serena, ela olha para o outro, ela é capaz de perdoar, porque ela tem mais tempo para pensar, para entender a situação do outro. Muitas vezes, uma pessoa não te saúda na rua, você fica chateada: meu amigo nem me viu. Calma, você não sabe os problemas dele. Você pensa o que aconteceu com ele na casa dele, a luta que ele teve, brigou com a esposa, teve uma dificuldade em casa, vai para a rua, chega aqui na igreja, a pessoa está muito triste, né? Às vezes ele sai e não te cumprimenta, mas o que é isso? Não, você não tem que ter pressa em julgar definitivamente, porque a paciência é a base do perdão, é a base da humildade. A pessoa paciente, ela vai revelar a sua capacidade de autocontrole, de domínio, de humildade, entende? A pessoa que não tem a humildade, é orgulhosa, prepotente, ela quer tudo a hora e na hora, não tem que esperar nada, você tem que andar de acordo com o que eu quero, é ponto final. Então, também é a base da nossa comunhão, porque se não tiver paciência entre nós, o que será da igreja? O que será da igreja? Se não houver paciência entre nós, o lugar que a gente tem que ter paciência é exatamente na igreja. Não, eu tenho paciência, não tenho paciência dentro da igreja, porque é crente. Exatamente, meu irmão. Se a pessoa está aqui porque está à procura de recurso espiritual, de ajuda, ele está aqui muitas vezes ferida, cansada, com problema, com dificuldade, mais necessidade temos de paciência aqui do que em qualquer outro lugar. A igreja é um lugar onde a gente deve aprender a exercer a paciência, a comunhão, portanto, também o nosso relacionamento interpessoal. A gente precisa também a paciência, a força para a gente ter a sabedoria verdadeira. Às vezes a gente é muito rápido para julgar as coisas e assumir o controle, pensa e julga. Não, o paciente tem um pouco de calma e a sabedoria está do lado dele, porque às vezes as coisas não são para ser julgadas agora. Você tem que ter paciência. Deus não tem? A Bíblia fala que Deus tem tremenda paciência, tremenda longanimidade. É muito bonito que quando Paulo fala a sua experiência, Timóteo, né? Timóteo, capítulo 1, versículo, acho que 12, que Paulo fala assim, olha, ele fala assim: fiel é a palavra, acho que é 1,15, né? Fiel é a palavra, digo de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores. Você lembra, meu irmão Dário, dos quais eu sou o principal, Niceia 2,5, pois é. Então, Timóteo, né? Isso. Então, aí olha só, ele vai dizer 1,15 de Timóteo, 1 Timóteo. Fiel é a palavra, digo de toda aceitação. É isso mesmo, 1,15? Tá, isso. Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Então, olha, observe que detalhe, porque no 16, leia Elias para nós 16, olha só.
que a sua completa longanimidade e serviço eu de modelo a quantos hão de crer nele pela palavra dele para a vida eterna. Observe, Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Fiel é a palavra, digo de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Aí ele fala assim, por que eu fui o principal? Para que em mim se revelasse a perfeita longanimidade de Deus. Isso significa que Deus teve uma longanimidade com Paulo imensa. Deus permitiu que Paulo pudesse, porque Deus podia ter eliminado, acabado com ele, como a gente às vezes ora, nesse Brasil, que tem tanta injustiça, Senhor, era bom só lembrar, às vezes a tendência é, Senhor, é bom só lembrar de alguns desses indivíduos aí, para ir acertar com o Senhor, a gente às vezes tem isso, mas Paulo fala, em mim evidenciasse a longanimidade, a perfeita longanimidade de Deus, porque em mim ficasse exemplo, para você ver que Deus tem muita paciência com pecadores, principal como eu era, e Deus ainda tem misericórdia de mim, me salvou. Que coisa bonita, que coisa abençoada. Deus é um exemplo para a gente de longanimidade. Deus aguentou Paulo, assolando a igreja, matando Estevão. Ah, Senhor Deus, como é que pode? Como é que pode? Os santos entendem isso. Os santos aguentam isso. Os santos suportam isso. Os santos têm paciência. Meus irmãos, a paciência é a base da alegria perpétua. O próprio Tiago vai dizer, tende por motivo de toda alegria, o suportardes, ter paciência, ou termos essa capacidade, de perseverança em todas essas coisas, porque a gente tem que entender. Então Tiago vai dizer, irmãos, não tenha paciência. Essa paciência não é simples, vai até a vinda do Senhor. Não é para amanhã, não, até a vinda do Senhor. Então observe bem que Jesus virá. Isso é um incentivo, isso é um apoio para os Demétrios, é uma graça que Deus nos dá, a esperança da volta de Jesus. Eu sei que as coisas estão como deviam, eu sei que tem hora que eu acho que o Senhor está demorando demais, mas não tem problema, eu sei que Ele voltará. Então até a vinda do Senhor, eu tenho que manter firme na paciência, Deus vai dar a vitória final, o Senhor vai dar a palavra final, e Ele agora vem ilustrar, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto. Aí ele pensa, olha, o lavrador vai, planta lá na Palestina, a primeira chuva, reverendo, ele fala aí, ele precisou até receber as primeiras chuvas, ele lança a semente, e ali lá para o mês de novembro, mais ou menos, doutor Ricardo, lá para o mês de novembro é que cai a primeira chuva, e aí o George, a palavra georguês, lavrador, porque eu estava falando de Cristo para uma pessoa, qual é o seu nome? Esse George, é o nome do Senhor Deus, de Deus. Ele falou, mas Deus se chama George? Ele disse, Deus se chama George. Esse eu não sabia. Pois é, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, olha Natália, e meu pai é o George, é o georguês, é o lavrador. Deus é o lavrador. Por que Deus tem paciência com você? É porque Ele sabe que tem que ver uma chuva, sabe? Tem que ver uma chuva, tem que ver a segunda chuva, tem que ver a capina, A gente que planta na roça, alguns de vocês talvez tiveram essa experiência, De plantar. Aí você fala, não, plantei, agora é só esperar a chuva. Não. Aí quando vem a chuva, você pensa que vai nascer aquela semente que você plantou? Não, vai nascer ela e vai nascer os espinhos para poder matar ela também. Aí tem a primeira capina, não tem? Vem a primeira capina, aí você capina para poder não deixar que aquele mato acabe com aquela plantinha, não é assim que funciona? Aí você fica tranquilo, agora não, aí vem a chuva de novo, aí de novo, os malditos dos espinhos crescem de novo, aí vem a segunda capina, aí você tem que capinar outra vez, Mas você sabe de uma coisa, daqui uns dias vai ter aquele milho verdinho, Você gosta de milho verde, Natália? Que certamente é a única milho que eu estou conversando aqui, Aquele milho gostoso, Ah, que delícia, Então, olha só, aí Tiago faz, olha, o precioso fruto, aquele fruto delicioso, ele vem, aí nascem as flores, aí você fica na expectativa, olha, o fruto vai chegar, paciência. O georguês, o George, Deus, o nosso lavrador, aquele que cuida da nossa vida, da planta da nossa vida, Ele tem paciência conosco. Às vezes não dá vontade de ter paciência com ninguém, eu falo a verdade.
Oh meu Deus, como eu preciso de ter paciência. Ore por mim, meus irmãos, porque eu vou dizer que coisa difícil é ter paciência. Mas aí, sabe, Débora, eu falo assim, eu tenho que ter paciência, sabe por quê? Ele tem comigo. Ele tem comigo. Se ele tem comigo, por que eu não vou ter com meu irmão? Vocês acham, Dimas, você acharia, Dimas, querido, você acharia, meu irmão Armando, o senhor acharia, de verdade, né? O senhor acharia que Deus, que eu tenho que ter mais paciência com meus irmãos do que Raquel? Deus tem comigo, Raquel? Não, né? Deus tem muito mais paciência comigo do que eu devo ter com você ou você que ter comigo, não é verdade? É assim, porque todo momento eu estou criando um ídolo no meu coração. E Deus tem que ter paciência para trabalhar comigo até o dia da volta dele. Meus irmãos, ele fala, sede vós também, outra vez. Observe quantas vezes, vamos contar aí, olha esse texto aí de Tiago 5, de 7 a 9, de 7 a 11. Olha aí, sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência, outra vez, as últimas primeiras chuvas. Sede vós também, terceira vez, pacientes, fortalecei o vosso coração, a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz, versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento a paciência de Jó, né? E finalmente ele vai dizer aí, tendes ouvido da paciência de Jó, paciência dos profetas, paciência de Jó. Olha quantas vezes ele fala paciência. Por que ele fala tantas vezes? Porque é muito importante. É muito importante. Então ele vai arguir que a primeira razão dele, a primeira ilustração é do lavrador, né? O lavrador espera. Você não vai esperar? Ele espera, tem que ter paciência. Você não tem com seus filhos? Não tem? Cristina, Débora, quem mais aqui? Cristiana. Você já lembra quantas vezes você mandou o Mateuzinho, Cristiana, escovar os dentes? Quantas vezes você ensinou a Raquel? Agradece, filha, agradece. Essas coisas boas, as crianças parecem que elas não nascem com isso, não é verdade? Elas só nascem, me dá cá, toma, não é assim? É assim que são as crianças, a gente tem que ter paciência. Eu não sei, são milhares de vezes que eu me lembro a minha esposa mandando os meninos, vai lá, para escovar o dente, não sei o quê, vai deitar, vai dormir, vai tomar remédio. É muitas vezes, vai estudar, vai fazer o dever de casa. Eu tenho 2 filhos, né? E eu não esqueço que um dos meus filhos, né? A gente mandava ele fazer o dever de casa, vocês nem podem imaginar, né? Nem pode imaginar, né? De manhã até à noite, faz o dever de casa. Aí deu 10 horas da manhã, já fez? Ainda não. Então faz agora, tá. Aí deu meio-dia, depois do 11, já fez? Não, ainda não. Faz agora. Aí quando dá 8 da noite, meu Deus, chegando no dia de amanhã, não é verdade? Paciência. Paciência. Sede vós também paciente. E agora ele diz, fortalecei o vosso coração. Irmãos, só com o coração forte a gente pode ter paciência. Coração fraco não tem jeito. Se o seu coração não for forte, você não vai ter paciência. E para você ter um coração forte, o que você tem que fazer? Tomar um tonificante? Do ponto de vista científico, médico, né, meus amados médicos? É bom tomar alguns fortificantes, mas para o espírito, para o coração, espiritualmente falando, os fortificantes é a meditação na palavra de Deus. A própria palavra meditação já leva a gente na expectativa. Aquela pessoa meditativa, aquela pessoa esperançosa, aquela pessoa paciente, que está meditando, ruminando, ela não tem a solução na hora, ela fica ali aguardando a resposta, a explicação divina naquele texto. É como o salmista fala, é aquele homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É a meditação, é a forma, é por isso que a gente está muito correndo, né? Ninguém para mais, ninguém para, meus irmãos, não tem tempo mais, cada dia está mais difícil, tempo para Deus, tempo para a igreja, tempo para as reuniões da igreja, tempo para ler a palavra, tempo para poder, não, a gente não tem mais tempo, irmãos. Assim, tem tempo muito para o celular, né? E meus irmãos aí não falta, né? Sede vós paciente, fortalecer o vosso coração. De novo, ele fala, a vinda do Senhor. Lembra que falou lá no 2? No 7?
né? Até a vinda do Senhor. Agora ele vai dizer outra vez, olha, sede pacientes, né? Ele vai dizer porque a vinda do Senhor está próxima. Então, ele está incentivando você. Olha, e próxima aqui não significa imediata. Próximo aqui significa que é dentro do plano de Deus, na proximidade da sua glória, nos últimos dias que estamos vivendo. A qualquer momento, Jesus retornará. Então ele fala, meus irmãos, não sejam pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. É por isso que eu preciso ter tranquilidade. A qualquer momento ele vem. A qualquer momento tudo vai ficar claro. A qualquer momento tudo vai ser feito a justiça dele. Eu creio, né? Eu confio. Ele continua, irmãos, ele chama você de irmão, ele quer que você preste toda atenção. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Por quê? Porque, olha, a base da reclamação chama-se falta de paciência. Por que você reclama dos seus irmãos? Por quê? Por quê? Porque você não tem paciência com os seus irmãos. Você quer que eles desenvolvam rapidamente, que eles cresçam de um dia para o outro. Na hora que eu comecei o meu ministério de Aflotone, converteu-se uma menina maravilhosa, tornou-se uma menina, fez o curso B, uma bênção nas mãos do Senhor Jesus, uma bênção. Mas eu me lembro que ela tinha uma vida totalmente longe do Senhor, sabe aquela pessoa toda durma, assim, esquisita mesmo, e ela vem para a igreja, e naquela época, eu sou um pouco jurássico, é lógico, né? Naquela época, a mulher não podia usar calça esporte na igreja. Alguns de vocês estão... Não, alguns, acho que ninguém aqui deve lembrar dessa data. Há muito tempo, né, reverendo? Então, mas não podia, era proibido usar calça esporte na igreja. Os diabos ficavam na porta. A irmã que vinha de calça esporte vai em casa trocar roupa, porque não entra. Era assim. E nem tem os ovos de cabelo comprido. Me lembro que eu queria deixar o meu crescer, e ele queria ser assim, né? E aí os diáconos, os presbíteros, logo, Cleómenes, trata de cortar. Eu não cortei, minha mãe de noite fez igual aquela mulher de Sansão. Cortou o cabelo, sem cabelo de manhã, furioso. Bom, meus irmãos, mas olha, o fato que a gente não tem paciência, sabe por quê? Porque não espera. Então essa menina veio para a igreja e veio de calça esporte. O Jaco chegou para mim, tem uma moça lá na porta, e ela quer entrar atrás de calça esporte. Eu olhei assim, não é da nossa igreja não, então deixa entrar. Reverendo, mas não, deixa entrar, claro. Como? O pecador tem que entrar, depois, se Deus quiser, Deus vai orientar de acordo com a sua igreja aqui, mas deixa, porque a pessoa tem... Olha, pois, daí uns dias ela perguntou para mim, reverendo, eu observo que na igreja nenhuma das mulheres aqui usa, mas olha, me desculpa, mas não tem nenhuma saia lá em casa, nenhuma roupa, não tem nenhuma roupa, reverendo, eu só uso isso. Eu disse, fique calma, tranquila, né? O caso mais importante da sua vida é seu coração pertencer a Jesus agora. Agora você tem um compromisso de salvação. Jesus salvar a sua vida, transformar, fazer você uma pessoa perdoada. Graças a Deus, né? Paciência. Seu irmão está errando, está fazendo coisa errada. Vontade de pegar um raio, né? Calma. Lembra de João, os Boanerges? Senhor, manda um raio, acaba, queima aqui Cafarnaum. Não sabeis que espírito sois. Não é o caso de Jonas, vocês estão lembrando? Há poucos dias o Daniel pregou de Jonas aqui, não foi? Você lembra de Jonas? Né? Jonas chegou, sentou lá em cima, ele já tinha falado, olha, Deus vai reverter essa cidade, vai acabar com tudo aqui. Aí o rei converte, aí até os animais, joga cinza nos animais, e fica a humilhação geral. Aí Jonas senta lá em cima e fica lá. Esperando que as nuvens escureçam e começa a cair raio em cima dele lá. E não acontece. Aí Jonas fica furioso. Jonas fala assim, mas que negócio é esse? Você não vai acabar com esse povo, não? Esse povo aqui acabou com o meu povo, não vai acabar com ele, não. Aí Deus falou com o Jonas, Jonas, eu vou te dar uma lição. Aí Deus fez uma plantinha nascer, que estava esperando, né? Estava esperando, não é assim? Estava esperando, a planta nasceu, estava sol causticante, a plantinha cresceu, que milagre de Deus, aí deu sombra, aí ele ficou todo feliz, contente, né? Agora eu vou assistir, né, de camarote, bem confortável, a destruição. Aí Deus pega, manda um bichinho, queima aquela plantinha, e eu acho que Jonas não devia ter cabelo também não, viu? Vocês ficam contentes aí, né? Mas ele não devia ter cabelo não, porque diz a Bíblia que quando a plantinha, ele começou a xingar, ficou nervoso, aí Deus fala, Jonas, que negócio é esse, né? Profeta Jonas, você teve piedade dessa plantinha, não terei eu paciência, a palavra que ele usa aqui, paciência, com 120 mil almas, que não sabe definir o que é direito, nem o que é o esquerdo.
Não é a nossa situação hoje? Tem hora que eu entro na internet, me dá uma certa indignidade, mas como é que essa pessoa pode falar esse negócio? Calma! Ei, Jonas, calma! Essas pessoas não sabem nem definir o que é direito e o que é esquerda. São pessoas que precisam da luz, da graça de Deus na vida delas. Você acha que você é muito sábio? Calma. Então, paciência, essa graça que Tiago está falando aqui, olha, vocês tenham paciência, não queixem uns dos outros. E é muito legal, olha só, tanta bênção aqui, tanta bênção. Você lembra daquele versículo lá do Velho Testamento, Nilce, que fala assim, não aborreças o seu próximo no seu íntimo? Lembra? Tem um versículo na Bíblia assim, não aborreça o seu próximo no seu íntimo. O teu próximo no seu íntimo. Ou seja, na nossa vida íntima, às vezes eu aborreço o meu próximo. Por que Deus proíbe de eu ficar com chateação no meu coração contra meu irmão? Ninguém está vendo. É porque quando atinge o coração, vai ser pela boca. Então a gente tem que guardar o coração da gente. Às vezes tem uma pessoa que você dá vontade, né, Patrícia, cultivar uma certa raiva dela, não dá? Não é? Não deixa essa amargura entrar aí não, porque depois vai sair pela boca, certo? E essa é uma verdade espiritual muito linda, muito importante para mim e para você, minha irmã, sabe? Não deixar de jeito nenhum, Lucília, que um sentimento ruim contra o irmão fique no seu coração, não deixa, porque a paciência não vai permitir. Então vai dizer, olha, meus irmãos, não queixeis uns dos outros, porque vocês vão ser julgados. Vocês, não julgam. Então, tomai por modelo de sofrimento e paciência os profetas. Agora vem com 2 exemplos. Os profetas, gente, eu vou contar para vocês. Quando ele vê a vida dos profetas, você fala, meu Deus, como podia ter tanta paciência? Lembra Zé do Egito? Lembra? Meus irmãos, aquele rapaz, ele ficou muitos anos na cadeia. A gente pensa que ficou 2 anos, Porque 2 anos ele ficou depois do livramento do colega dele, 2 anos depois, mas ele tinha ficado já uns 10 anos antes, ele ficou cerca de 12 anos vendo o sol nascer quadrado, por uma injustiça da mulher de Faraó. E você veio reclamar? Tem alguma palavrinha lá que José do Egito, Deus, que negócio é esse? Estou aqui inocente, entende? Eu estou aqui julgado, eu estou aqui, Deus, cadê o Senhor? Não é? Então, meus irmãos, ele lembra Jó, ele lembra os profetas, os profetas nesse caso, que a gente está vendo José do Egito como um profeta, alguém que profetiza pela sua vida. Então ele fala, isso que tem por felizes os que perseveraram firmes, tende ouvido a paciência de Jó. Pronto, agora ele dá o exemplo que a gente não tem nem que discutir, porque esse é o magno exemplo da paciência. Jó, esse sim, perdeu tudo, tudo, a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus, ele ficou firme. E eu tenho um versículo de Jó, para mim é um dos mais lindos de Jó, não dá para a gente ler aquilo sem emocionar. Ele fala assim, Senhor, ainda que me mates, eu te glorificarei. Que coisa, ainda que me mates, eu te glorificarei. Eu sou do Senhor, e não vou abrir mão disso de jeito nenhum. É a graça que o Senhor me dá, de ser do Senhor. Então, Jó está aqui como esse exemplo supremo, e ele fala, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, e de grande compaixão, Deus é eterno de misericórdia, é a misericórdia do Senhor que não acaso não sermos consumidos, e ele fala, bem-aventurados misericordiosos, por quê, Débora? Porque alcançarão misericórdia. É isso, Kennedy? É isso? Meu querido visitante? É isso? Graças a Deus. Ele fala, bem-aventurados, felizes. Tiago repete isso aqui, felizes, Eis que tem por felizes os pacientes, aqueles que perseveram, são perseverantes. Aqui é a mesma coisa, outra palavra para paciência, Então, o hipomone que eu falei com vocês, perseveraram firmes, tende ouvido a paciência de Jó, porque o Senhor é cheio de misericórdia, e Ele é compassivo, Ele tem compaixão, a paixão ele se inclina para nós com o seu coração. Depois ele vai falar aqui sobre a questão da pessoa que está doente, e ele vai dizer, se estiver doente, faça oração, se estiver alegre, cante louvores, e se estiver doente, chama os presbíteros, e os presbíteros vêm e fazem oração, e unge com óleo, A nossa igreja não tem essa prática, Daniel?
Pelo menos espera. Algumas acho que até tem, né? Já fui no escritório de um pastor, tinha lá um vidrinho de óleo, né? De unção, e o pastor gostava de ungir os irmãos que iam lá para aconselhamento, né? Ele ungia. Eu espero que a unção seja bem apropriada, porque tem gente aí que aproveita essa desgraça errada, dessa bênção, melhor dizendo, erradamente. Mas a unção aqui não é unção cerimonial, não é essa unção que a gente tem do ponto de vista cerimonial, não. Vamos cá, vamos orar. Passa o óleo cerimonialmente. Não. O óleo é acima do Espírito Santo. Para que você vai passar óleo em quem já tem o Espírito Santo? Absurdo, não é necessidade. Se eu já tenho o Espírito Santo, você vai passar óleo em mim para quê? Para que você vai me ungir? Ungir a mim para quê? Eu já tenho a bênção do Espírito do Senhor, que é o óleo verdadeiro. O óleo era símbolo do Espírito que haveria de vir. Ele veio, tomou minha vida. Nós somos cristãos ungidos. Para que você vai ungir um cristão? Se o cristão já é, a palavra cristão já significa ungido. Não tem sentido, está entendendo? Então a palavra ungida, que interessante, porque tem dois verbos do grego para ungir. Um vem de crio, da onde vem a palavra Christos. Cristo é ungido, né, Natália? Christos é ungido, do verbo crio, ele foi ungido, crio, e Christos é ungido. Esse é o modo cerimonial, mas não é esse verbo que Tiago usa aqui. Tiago usa o verbo aleifo. Aleifo é passar o óleo na ferida, é a forma de usar de maneira clínica, médica. Tiago está dizendo em outras palavras assim: chama os presbíteros, aplica o remédio em nome do Senhor, porque quem cura não é o remédio, mas é o Senhor. O Senhor usa o remédio, usa. Deu para entender? Então Tiago vai dizer: olha, então faça oração pelo enfermo, faça e aplica o remédio, a unção. Naquela época, para a doença externa era o azeite, porque não tinha esses cremes que temos hoje, era azeite, até para as mulheres, né? A mulher queria ficar bonita, não é assim? A esposa do Leós, né? A Cristiana, então ela tinha que passar, não vou falar muito porque piora a situação, né? Então, não precisa, o marido já defendeu, né? Já defendeu seu marido, né? Mas a mulher, quanto mais feia, mais azeite tinha que passar para ver se brilhava um pouquinho, né? Mas o azeite era usado para cosmético, né? Para cosmético, era usado para, então, doenças, para feridas, né? Porque umedecia, a ferida do sol seca, dói, não é assim, doutor? Por que dói a ferida? Porque o sol bate e aí dói, né? Se passa o azeite, naquela época era azeite. O azeite era para as doenças externas e o vinho para a interna, né? Quando tinha problema de estômago, usa um pouco de vinho. Paulo foi o Timóteo, né? Usa um pouco de vinho, porque, né, você tem um problema de estômago e usa um pouco de vinho. Bom, esse é o uso que Tiago está falando. Unge com óleo, aplica o remédio, em nome do Senhor. E aí vai dizer, o óleo vai salvar, é assim que ele fala, vai curar? A oração da fé, a palavra salvar aí é para curar, cura o enfermo. A oração da fé. Você já faz oração, você acredita que Deus pode atender a sua oração, que Deus cura? Pois creia, porque o Senhor é Deus que cura, é o nosso Jeová Rafá, não tem enfermidade, nem AIDS, nenhuma qualquer outra, irmãos, não tem. Se o Senhor quiser, Ele pode reverter. Vimos agora no período da Covid, aqueles que o Senhor resolveu manter em vida, passaram situações críticas, tremendamente críticas, como foi a esposa do nosso irmão de Pampulha, não é? E ele próprio também, como Deus misericordiosamente teve compaixão e o manteve, enquanto que o Senhor já tinha decretado a sua ida para o descanso. Ok, mas Deus cura, o Senhor cura. Ore a Deus com fé, sabendo que segundo a sua vontade Ele vai operar. Então depois ele fala que muito pode na sua eficácia a súplica, a oração do justo, porque ela é feita em nome do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, irmão do apóstolo do Tiago, né? E finalmente ele vai dizer: olha, meus irmãos, se algum dentre vós desviar da verdade, você convencê-lo com paciência, né? Você vai salvar a vida dessa pessoa, salvará da morte a alma dessa pessoa. E aqui Tiago joga com dois sentidos, né? Tanto a cura física, quanto também a cura espiritual, a salvação eterna. Deus livra da morte física e da morte eterna, aqueles que são evangelizados. É por isso que temos que evangelizar, falar do amor de Jesus com paciência,
Porque não é simples, não. Eu tenho uma pessoa que começou a frequentar a nossa igreja tem uns 2 meses atrás, muito animada, e eu fiquei assim, exultante. Eu sou facilmente, o presbítero Demetrios sempre brinca comigo, né? Eu me empolgo rapidamente, né? Vem um pecador aqui, uma visita, e começa com o segundo domingo, eu já estou tanto feliz, né? E aí ficou 1 mês e sumiu. Passei vários recados, mando alguma coisa, né? Uso muito o WhatsApp e as outras mídias para poder falar, nada. Aí, semana passada, disse, sabe uma coisa? Isso aconteceu a milhar comigo, irmãos, a milhar. Muitas vezes aconteceu comigo isso. Semana passada, é a última vez que eu mando. Paciência, acabou. Eu mandei. Aí, falei, essa semana eu não mando. Ontem à noite, reverendo, não esqueça de mim, ore por mim, eu não estou indo. Só sabe que eu tenho uma vontade. Eu amei essa igreja, esse povo é maravilhoso. Fiz um elogio lindo da nossa igreja. Eu vou voltar, reverendo, Deus quiser. Eu estou enfrentando um probleminha aqui, mas está resolvendo já. E eu vou voltar. Ele disse, meu Deus, toda vez que eu resolvo não continuar, aí a pessoa manda aquele recado, eu continuo outra vez. Aí daqui a pouco eu estou cansando outra vez. Já aconteceu comigo. Eu fiquei atrás de um crente aqui 1 ano. Até teve de manhã aqui, eu já falei com ele, o Marcelo Werneck, a primeira vez que eu veio aqui, fiquei 1 ano atrás dele, nunca mais deu recado. De repente, eu continuei mandando, ele aparece aqui. Maravilha. Ficou, foi pianista, foi regente do coral da nossa igreja, agora voltou lá do norte, voltou para aqui, certamente será pianista aí, Débora, para ajudar a gente. É um bom pianista, chegou hoje e já prometeu, se Deus quiser, retornar aqui à comunhão da igreja. Ser paciente. Vamos orar. Pai, sabemos que esse é fruto do Espírito. E que só por meio de Jesus Cristo em nós, só. Senhor, quem somos nós para ter paciência? Quem? Somos nada. Somos de pessoas de estupim curto, de reclamações, murmurações, críticas, julgamentos. É isso que nós somos. A gente não tem paciência com ninguém, às vezes na igreja, nem em casa, com os filhos. A gente quer que eles sejam adultos de um dia para o outro, crianças, e a gente já quer que eles ajam como adultos. Por tal é o nosso nível de impaciência. Mas ajuda-nos com o que o Senhor falou com a gente essa noite. Primeiramente, eu peço ao Senhor que ajude-me a ter paciência comigo mesmo. Porque, Senhor, eu confesso ao Senhor que eu tenho uma certa indignação comigo. Eu, às vezes, quase não me suporto. Me ajude. Me ajude a saber que eu vou crescer como o Senhor já prometeu que haveria de ser. Ajude-me também a ter paciência com as pessoas, minha esposa, meus filhos. Me ajuda que eu possa desenvolver para com eles aquele mesmo sentimento que o Senhor tem para comigo de longanimidade, ânimo longo. Me ajuda também aqui na igreja com meus irmãos. Às vezes eu olho de um para o outro, às vezes eu vejo o quanto está lá atrás, ainda não resolveu caminhar, mas ajuda-me para que eu creia que aqueles que o Senhor chamou, o Senhor vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Ajuda, Pai, cada irmão, cada irmã, ter paciência com o marido, paciência com a esposa, porque, Senhor, é tão maravilhoso isso, é uma coisa das mais lindas deste mundo de tanta correria, de tanta pressa, de tanto estresse, pessoas que não estão suportando mais, porque a paciência já foi há muito tempo. Então, Pai, renova em nós esse dom espiritual, essa graça do céu, esse fruto do Espírito, de sermos pacientes, perseverantes e esperançosos, e cheios de fé e de certeza, que amanhã mesmo veremos a mão do Senhor nos salvando, curando, ajudando, fortalecendo, transformando as vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção apostólica e cantar o cântico que está aí em nosso programa, que é a beleza de Cristo, a paciência de Jesus também, né? Se veja em mim. Então, nós vamos impetrar a bênção.